Já estamos nos Estados Unidos. Finalmente chegamos. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Ainda estou aqui, né, do meu quarto de hotel, né? Estou em Orlando, tá? Tô gravando esse vídeo aqui de dentro do quarto do hotel porque lá fora tá ameaçando uma tempestade muito forte, então eu tô gravando aqui, né? Depois vou gravar externo com vocês, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, tô aqui para fazer a cobertura do Fluminense, tá? Nesse Mundial de Clubes, vamos falar bastante. Vou como torcedor pro estádio, né? O que eu não faço há muito tempo. Inclusive, dá essa moral aí embaixo, compartilhando, deixando o like, dando aquela moral. Só explicando rapidamente antes, pra galera que é um pouquinho mais sagaz ali, Gabriel, o que você tá fazendo em Orlando? Fluminense joga 2 jogos em Nova York e 1 em Miami. Então, é porque o meu voo chegava em Orlando. E aí ficava mais ok ali dentro da logística que eu dormisse aqui na quinta e na sexta e fosse no sábado para Nova York. Então a gente fez aí essa logística, que tem muitos brasileiros, etc. Mas enfim, a gente não acaba não tendo uma pauta aqui diretamente, mas eu vou no sábado, tô partindo para Nova York, e aí é quando a gente começa assim a full mundial total, porque na terça tem Fluminense e Borussia Dortmund. Inclusive, esse é o primeiro assunto desse vídeo aqui, tá? A gente já fala diretamente sobre o mundial mesmo, é a grande situação. Hoje o time treinou. Vale lembrar que ontem o Fluminense jogou um jogo treino contra o Charleston Battery lá em Colômbia, onde está o Vitor Lessa, também outro representante do Jornada. O Fluminense ganhou por 6-2. Teve até uma curiosidade que o pessoal da Casa TV falou, que os caras estavam saindo do centro de treinamento lá que o Fluminense está fazendo, e eles perguntaram, pô, quando foi o jogo? E tal, os repórteres da Casa TV, né? E aí eles mentiram, falaram que foi 4-4. Depois a assessoria do Fluminense informou que foi 6-2. Os caras meteram um caô. Mas vamos lá, tá? Hoje teve uma rodada de entrevista lá no centro de treinamento onde o Fluminense está, na Carolina do Sul, em Colômbia. E o Lima foi perguntado sobre o jogo contra o Borussia, duas coisas cruciais, tá? Primeiro, sobre o olhar que eles têm para o jogo contra o Borussia, e segundo, o calor, que virou um assunto agora para esse Mundial também. Olha só as respostas do Lima. Lima, terça tem a estreia já contra o Borussia e nesse calor, né, meio-dia, você acha que isso pode ser a favor de vocês, né, por conta, né, o Borussia não está acostumado a jogar assim nessas condições, a expectativa para essa estreia? Tá quente demais, como vocês estão vendo, muito calor, a gente está bem adaptado, no Rio de Janeiro faz muito calor também, vamos aproveitar esse quesito aí da temperatura, vamos aproveitar, por mais que eles estão chegando aí para os treinamentos também, vai acostumar. Mas vamos com tudo aí para buscar essa primeira vitória nessa estreia. Lema, quero saber a sua expectativa depois desses dias de treino aqui nos Estados Unidos, um jogo treino. Como é que o time está se sentindo para enfrentar uma equipe tão forte como o Borussia? Qual a expectativa de vocês em relação a pegar um time europeu que certamente vai ser um desafio muito diferente do que vocês estão acostumados? O grupo está bem leve, né, bem tranquilo, né, fazendo uns bons treinamentos. Ontem tivemos o jogo treino. Por mais para dar mais ritmo para a gente, estar 2 semanas aí parado de jogos e vamos com tudo. Jogo difícil, a gente também é um time grande, uma boa equipe com grandes jogadores e eles também têm que ficar preocupados com a gente. Ontem o treinador do Borussia falou que o Fluminense é um dos favoritos para passar de grupo, para fazer da fase de grupo junto com o Borussia. Como é que vocês enxergam isso? O que vocês já viram do Ulsan também, de uma Melodia? Vamos ver ainda os vídeos deles, né? A gente é um grande clube, um grande adversário para eles e a gente espera classificar aí junto com eles também. Bem, sobre o Borussia, ele falou ali aquele velho futebolês, né? Ainda vamos estudar e etc. Mas me chamou a atenção a questão do calor, cara, porque assim, começou a ser uma pauta, né? Isso porque lá em Colômbia tá bastante calor. Aqui em Orlando mesmo, quando eu cheguei, estavam mais de 32 graus também. Então, aqui, para quem não conhece o mapa ali dos Estados Unidos, Colômbia fica ao sul mais ou menos de Nova York, né? Um pouquinho mais ali para oeste também, mas enfim, ao sul. E Orlando fica bem ao sul de Nova York. Então a gente está falando de áreas um pouco mais tropicais ali. Não sei se dá para chamar assim, os geógrafos aí podem corrigir se for o caso. Mas com um clima um pouco mais quente. O jogo vai ser em Nova York, né? É importante dizer, o Fluminense vem treinando e o próprio jogo treino foi marcado para o horário de meio-dia. O Fluminense vem treinando às 10 da manhã e etc. já para enfrentar o calor, porque o jogo lá em Nova York, a estreia contra o Borussia, está marcado para o meio-dia no horário daqui dos Estados Unidos, tá? Da costa leste.
e do Brasil 1h da tarde. Então a gente tá falando de um jogo meio-dia no verão, porque aqui tá no verão. Então, obviamente que isso se torna uma pauta também. Mas vale dizer o seguinte, Nova York não é um absurdo de calor, né, como é, por exemplo, aqui na Flórida, um pouco mais. Tem um outro fator que é, o Fluminense, apesar de estar um pouco mais ambientado com o calor, né, de jogar por conta do Rio de Janeiro e etc., o Fluminense não joga nesse horário de sol a pino, né? O Fluminense mais cedo que joga é 4h da tarde. Tem ali uma experiência de carioca que talvez na Alemanha não se tenha. A Alemanha vai se jogar muito mais à noite e durante boa parte do ano, por mais que lá também esteja no verão agora, boa parte do ano lá faz muito mais frio. Então, a gente está falando, eu até dei uma olhada, acho que hoje Dortmund bateu máxima de 27, 28 graus. Então, o verão deles bate isso, de máxima. Isso é um outono no Rio de Janeiro, nos dias frios, quase. Então, a gente tem essa vantagem. Agora, mais do que a vantagem em relação a conhecer o calor e etc., para mim está no seguinte, eles estão no final ou no início da temporada. Eles vêm depois de terem jogado um ano inteiro. A gente jogou 6 meses. Isso, para mim, acho que vai fazer mais diferença. A questão física do peso que você traz para esse Mundial. Eles meio que tiveram um espaço maior do que a gente, que dá para chamar quase que de férias, né, para eles. Então, ou eles estão no finalzinho da temporada, ou eles estão no início. Isso acho que faz uma grande diferença em relação ao jogo. Agora, em relação a qualquer situação de porque o Fluminense joga no calor mais vezes, etc., acho que isso vai fazer uma diferença um pouquinho menor do que essa que eu falei, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. E informação, tá? Lescano já está nos Estados Unidos, já está em Colômbia, já treinou hoje, inclusive. O Fluminense hoje treinou com o Lescano. O John Arias ainda não chegou, tá? O John Arias teve alguns dias de férias na Colômbia, foi até confirmar aqui, alguns dias de férias na Colômbia, de folga, né? Porque vale lembrar, o John Arias, quando todo mundo acabou o jogo contra o Inter, entrou de folga até viajar para o Mundial, o John Arias foi para a seleção. Então ele precisava ter esses diazinhos aí também, né, para poder, enfim, descansar, passar com a família, etc. E é um cara que a gente não tem qualquer questão para falar sobre desempenho e sobre interesse, né? E o Soteldo tá na situação de documentação. O Fluminense informou isso agora há pouco também nessa tarde, tá? A situação, ó, o Fluminense informou, Lescano já está lá, Arias chega no sábado e o Soteldo ainda está aguardando, não é documentação, perdão, é logística, tá? É uma situação de logística, leia-se voos, né? Então o Soteldo deve aparecer lá em Colômbia, ou nessa sexta-feira, ou talvez até no sábado, com o John Arias. Provavelmente o John Arias vai da Colômbia para lá, né? Então são voos diferentes, mas essa é a situação atual relacionado ao Fluminense. Beleza? É isso, tá? Jogo meio-dia, a gente já tá aqui nos Estados Unidos, Lescano já tá treinando, o grupo vai tomando forma, terça-feira tem estreia contra o Borussia Dortmund. Trouxe aqui esse vídeo um pouquinho mais curto, mas para poder trazer aqueles detalhes, já as primeiras impressões aqui dos Estados Unidos. Muito obrigado, tá? Tamo junto, até a próxima. Continue acompanhando a nossa cobertura aqui no Raiz Tricolor, no Jornada KTO 1902, que tá aqui no YouTube também, tem live direto. E, além disso, também no nosso Instagram, tá? Me segue lá, @Gabriel do Amaral B, e segue também Raiz Tricolor Flu e Jornada KTO 1902, que são os nossos perfis onde a gente está compartilhando tudo ali nos stories e no feed. Tamo junto. Feliz Dia dos Namorados aí pra quem namora, né? E feliz aniversário de casamento. Já desejei mais cedo, mas vou desejar agora de novo. Aniversário de casamento, 5 anos de casado hoje que eu tô fazendo com a minha querida Beatriz. Então, ó, agora sim, finalizando. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.